Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Como é que tá a sexta-feira de vocês? Tudo na paz? Espero que sim. Então, estamos chegando aí com mais um evangelhozinho do dia, né? Espero que você goste, medite junto comigo e divulgue o vídeo, já vai deixando seu joinha logo no início. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que gosta também, né? Mas que talvez não tenha tanta oportunidade, que não buscam tanto esse tipo de conteúdo, né? Talvez você seja um evangelizador através, né, do nosso canal. Então, é isso aí. Vem comigo. Roda a vinheta. Amados, o evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos de 18 ao 22. É a confissão de São Pedro, primeiro anúncio da paixão. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Respondeu-lhes: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou alguns dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não o dissessem a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem... Gente, só um minutinho. O celular acabou de mostrar a bateria fraca, né? Sempre acontece isso. Eu já estava sabendo que isso ia acontecer, por isso que eu já vim preparada. Já deixei ele no lugar específico aqui. Agora vamos voltar aqui. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que esteja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira coisa interessante que eu vejo aqui é o valor da oração, né? Jesus, no primeiro versículo aqui, vai dizer, né, que Jesus, num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, quer dizer, ele tinha ali, né, uma espécie de reunião com os discípulos, entende? Coisa que nós também, né, devemos ter em família, devemos ter em comunidade. A importância já, né, de cara aqui no primeiro versículo, a importância de termos esses momentos de oração, porque é na oração que Deus fala, é na oração que Deus revela, né, as coisas, como revelou a Pedro, que mais embaixo aqui, quando Jesus vai perguntar: o que dizem os homens que eu sou? O que dizem por aí, né, que eu sou? É como se ele perguntasse assim. E aí eles diziam: ó, uns acham que você é um profeta, outros acham que você é um profeta que ressuscitou, né? E aí Jesus pergunta: e vocês? Que dizem que eu sou? Né? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, né, como estava inspirado, né, ali pelo Espírito Santo, porque estava no momento de oração, ele vai dizer: Tu és o Cristo, né, o Filho de Deus. Então, assim, isso mostra pra gente o valor da oração. A pessoa que reza, a pessoa que para ouvir Deus, ela sempre vai ter um discernimento melhor das coisas. Ela sempre vai ter uma noção melhor das coisas, sabe? Ela sempre vai ter uma inteligência melhor, uma sabedoria, né, melhor para agir, uma consciência mais clara daquilo que é de Deus, daquilo que não é. Então, assim, é necessário, esse evangelho eu vejo muito isso, é necessário nós nos reunirmos em oração, né? A oração pessoal é importante, sim, mas também a oração em conjunto, a oração em grupo é muito importante. Para isso, para que Deus possa falar, para que Deus possa revelar
Porque Pedro aqui nada mais foi do que uma amostra mesmo de uma revelação divina, né? Não foi o homem. Tem um outro evangelho que é mais, eu não sei se é em Mateus ou em Marcos, que é mais detalhado, que Jesus diz, não foi, como é que fala? O homem que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então, quando Deus fala, é porque a pessoa estava preparada, porque a pessoa estava em oração. Pedro estava, por isso ele conseguiu entender. Não foi o homem que havia revelado, não foi ele que descobriu sozinho, né? Foi Deus que revelou que Jesus era filho de Deus, filho dele, né? Então é necessário a gente ter essa consciência sempre de que a oração ela remove montanhas, a oração ela inspira, a oração ela nutre a nossa alma, a oração, gente, é fundamental, né? Toda pessoa que começar a falar que está muito fraca, que está muito impaciente, que está muito isso, que está muito aquilo, que está muito sem amor, que está muito... Pode ter certeza, né? Que está sem sabedoria, pode ter certeza, a pessoa não está rezando. É o primeiro ponto, o ponto-chave, né? As pessoas estão cansadas, estão depressivas, estão isso, estão aquilo, porque não param para rezar, porque não param para ouvir Deus, não param para ouvir a inspiração de Deus. Então, um outro ponto também aqui no final, né, que Jesus, quando Pedro revela que ele era o Cristo, ele diz que ele ordenou energicamente que não dissesse a ninguém. Por quê? Porque ele não queria, né? Ele disse desde o início, o reino dele não era deste mundo, então ele não queria que eles o pegassem e colocassem uma coroa na cabeça dele e o transformassem em rei deste mundo. Ele não é rei deste mundo, ele é rei do outro mundo. O reino dele não é deste mundo, o reino dele é do céu. Ele sempre deixou isso muito claro. E aí, ele acrescentou, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, e aí ele prediz a sua própria paixão e morte. Por que era necessário? Para a nossa salvação, né? Ali Jesus abre o coração, é como se numa conversa entre amigos, ele abrisse o coração. Então, eu sou Jesus, eu sou filho de Deus, mas eu preciso passar por isso, né? Para a salvação de todos. Então, assim, é muito controverso, porque, imagina, o Filho de Deus, imagina na cabeça dos discípulos, eu fico pensando isso, né? Ele se revela a Deus ali, ele confirma para Pedro que sim, eu sou Deus, eu sou Filho de Deus, mas eu vou ter que morrer, eu vou ter que padecer muitas coisas, eu vou ter que sofrer muito, eu vou apanhar, eu vou ser escoteado, eu vou ser, né? Eu imagino que aqui está de uma forma resumida, mas deve que a conversa deles era bem mais ampla, né? Deve que ele contou até detalhes do que ia acontecer com ele. Imagina a cabeça desses discípulos. Eu fico me imaginando, né? Ouvindo Jesus predizendo a sua própria paixão, a sua própria morte. É muito complicado, gente. A gente só vai compreender de fato o sacrifício de Jesus Cristo através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela a nós o porquê de tão grande sacrifício, sabe? Porque humanamente falando, né, não dá para entender. Tanto que Pedro, numa alta passagem, poucos dias teve esse evangelho, me parece que no domingo, que ele disse, não, Senhor, eu não vou deixar que te mate. Eu não vou deixar que te... Não, né? Eu vou no teu lugar. Só que na hora do vamos ver, ele negou Jesus 3 vezes. Então a coisa é feia. Então, assim, o que eu tiro disso, né, de moral? Que o humano nos engana muito. Às vezes a gente acha que a nossa fé está lá em cima. Pedro achava. Não, ele reconheceu Cristo, patatá. Só que aí no momento de fraqueza, talvez naquele momento em que ele negou Jesus, né, na noite da condenação de Jesus, na qual ele negou 3 vezes, né, até que o galo cantasse, ele lembrasse. Quer dizer, naquele momento ele estava fraco, talvez naquele momento ele não estava rezando tanto. Coisa que muitas vezes acontece com a gente. A gente está indo bem direitinho. Qualquer vacilo que a gente dá, o inimigo entra e faz a bagunça. E faz com que a gente traia Jesus pelo pecado, pela descrença, pela falta de fé. Então é necessário a gente ficar bem atento, vigiar, orar constantemente, para que não aconteça com a gente como aconteceu, né, com Pedro. Ele havia reconhecido que Jesus era filho de Deus, mas na dificuldade ele nega Jesus. Depois ele arrepende, ele volta. Mas que bom, né, se nem chegar nesse ponto. Que bom se a gente conseguir ser como o discípulo amado João, né, que ficou ali aos pés da cruz o tempo todo.
Então que a gente possa pensar nisso, no valor da oração e no valor da perseverança, tá bom? Beijo no coração, até amanhã ou até segunda. Tchau, tchau.